Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quantas tentações Jesus sofreu durante os 40 dias que esteve no deserto? Alternativa A, 3 tentações. Alternativa B, 8 tentações. Alternativa C, 4 tentações. Alternativa D, 2 tentações. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, 3 tentações. Se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. O demônio oferece a Jesus poder e glória sobre o mundo se ele o adorar. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pergunta 2. Como se chamava as parteiras no tempo de Faraó, rei do Egito? Alternativa A, Pua e Orfa. Alternativa B, Midian e Pua. Alternativa C, Cifra e Pua. Alternativa D, Cifra e Orfa. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Cifra e Pua. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra, e o da outra Pua. Êxodo capítulo 1 versículo 15. Pergunta 3. Quem foi apedrejado e tido como morto pelos seus agressores? Alternativa A, Tiago. Alternativa B, João. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Paulo. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Atos capítulo 14 versículo 19. Pergunta 4. O que acontecia ao maná se alguém o deixasse para o dia seguinte? Alternativa A, enchia de vermes. Alternativa B, evaporava. Alternativa C, virava areia. Alternativa D, dobrava de tamanho. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, enchia de vermes. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Êxodo capítulo 16 versículo 20. Pergunta 5. Quem tentou assassinar Davi por diversas vezes? Alternativa A, Balaão. Alternativa B, Acabe. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Jonatas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Saul. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. 1 Samuel capítulo 18 versículo 11. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi, e escapou naquela mesma noite. 1 Samuel capítulo 19 versículo 10. Pergunta 6. Quem chorou ao predizer as maldades que um futuro rei faria aos israelitas? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Eliseu. Alternativa C, Agabo. Alternativa D, Natã. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Eliseu. E afirmou a sua vista, e fitou os olhos nele até se envergonhar, e o homem de Deus chorou. Então disse Rezael: por que chora o meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. 2 Reis capítulo 8 versículo 11 e 12.
Pergunta 7. A quem pertencia os 5 pães e 2 peixes que Jesus multiplicou? Alternativa A, João. Alternativa B, um soldado. Alternativa C, Pedro. Alternativa D, um rapaz. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, um rapaz. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? João capítulo 6 versículo 8 e 9. Pergunta 8. Que apóstolo raspou a cabeça antes de embarcar em uma viagem? Alternativa A, André. Alternativa B, Tiago. Alternativa C, Paulo. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Paulo. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Aquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Atos capítulo 18 versículo 18. Pergunta 9. Deus mandou um profeta abrir um buraco na parede e passar por ele. Quem é esse profeta? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Ezequiel. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, Isaías. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Ezequiel. Fez para ti, à vista deles, uma abertura na parede, e tiras para fora, por ali. Ezequiel capítulo 12 versículo 5. Pergunta 10. Que rei morreu comido por vermes depois de ter dado um discurso? Alternativa A, Josias. Alternativa B, Davi. Alternativa C, Herodes. Alternativa D, Saul. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Herodes. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus, e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Atos capítulo 12 versículo 21 ao 23. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.